Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Seminário Teológico AVOD. Nós estamos aqui para falarmos e darmos uma palavra para as famílias que precisam. Eu tenho certeza dessa palavra, você que é casado, ou até mesmo você que é solteiro, que é noivo, você precisa ouvir isso aqui e passar isso. Paz Kelly, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês, sempre conosco. Uma palavra no livro de Cantares, Deus colocou em nosso coração, Deus ministrou isso. E vamos falar aqui a respeito disso. Cantares, capítulo de número 2. Ontem, infelizmente, não deu para ministrar a aula, porque dia de segunda nós ministramos a aula presencial aqui, mas essa aula foi transferida para sexta. Então ontem ficou um pouco tarde e também ficamos um pouco debilitados, resfriado aí, mas precisamos ministrar a aula para os irmãos. Cantares, capítulo 2. Antes de começar a ministrar, vamos de costume aqui, como de costume, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de uma vez mais estarmos diante de sua palavra para aprendermos uma palavra hoje que será direcionada às famílias. Que o Senhor fale no coração desses casais, noivos, daqueles que pretendem constituir uma família, no coração dos pastores, líderes, pregadores. Em nome de Jesus, ministre em nosso espírito. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Cantares, capítulo 2, versículo de número 11. Diz: porque eis que passou o inverno. Observe. Eu até vou marcar aqui porque eu não tinha marcado. Eis que passou o inverno. O inverno passou. Tempo frio. A chuva cessou. Tempestade cessou. E se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Observe, o texto está dizendo que o inverno passou, com o inverno a chuva cessou. Se o inverno passa, a chuva cessa. Observe. Então, inverno e chuva fala de vento. Observe, passou, não está mais. E o que me chama a atenção nesse texto é que tem um processo, na verdade, né? Toda planta, toda árvore frutífera, ela tem o seu processo. E o interessante é que tem a flor e logo após tem os frutos. Observe, tem a flor e tem os frutos. Eu comprei uma lousa. Pensa num professor que gosta de lousa, irmãos. Minha esposa fala que eu não posso ver uma lousa que eu quero comprar. Observe. Vou até escrever aqui, vou testar ela com os irmãos aqui para ver. Primeiro vem as flores, depois vem os frutos. Ok? Infelizmente, né, eu gravo aqui essas aulas com a câmera frontal do celular e às vezes não dá para os irmãos entenderem, que eu acho que fica ao contrário, né? Mas observe, aqui são as flores e depois são os frutos, ok? Primeiro não vem os frutos, primeiro vem as flores. E eu tenho certeza que os irmãos gostam de frutos. Dificilmente nós vamos comer flores. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: é que toda flor
numa planta, numa árvore frutífera, melhor dizendo, ela antecede o fruto. Como assim? Flores são sinais, ok? Flores são sinais, ok? Flores são sinais, ok? Então, o que seria um sinal? Se você é habilitado, vai ficar fácil. Se você é habilitado ou habilitado, vai ficar fácil para entender isso. Quando você chega, né, em São Paulo tem muito, né, Kelly? Quando você chega num sinal, o sinal vai te indicar algumas ações, ok? O sinal vai indicar ações, ok? Depois do sinal, indica uma ação. Por quê? Quando você chega num semáforo, você vai ver um semáforo com 3 sinais, ok? Vermelho, laranja e verde, ok? Vermelho, laranja e verde, né? Se eu tivesse numa palestra aqui para casais, se você for dar para casais essa palavra, ok? No encontro de casais, você pode falar que o homem provavelmente ele sempre fica no verde, né? Mas a mulher não, a mulher é vermelho, laranja e verde. Muitas vezes ela se encontra no vermelho. Então você tem que fazer o quê? Você precisa se movimentar, você precisa fazer algo para que esse sinal dela do vermelho passe para o laranja, né? E quando entra no laranja já é um bom sinal no sentido de que o próximo pode ser o verde. Qual que é o problema? O problema é que as mulheres não funcionam como semáforo. Por quê? Porque o semáforo é vermelho, laranja e qual que é o próximo? Simplesmente amarelo? Aqui é laranja, eu acho que é laranja, viu, Kelly? Observe. Porque eu acho que aí se eu não me engano, eu acho que caiu muita água. Observe, depois do laranja ou amarelo, ok? Fica verde. Mas as mulheres não são igual ao semáforo, embora elas tenham esses sinais. Porque o que acontece? Tem mulheres, né? O que é? Simplesmente, depois do laranja ou amarelo, elas não vão para o verde, elas voltam para o vermelho. Consegue entender? Dá pane no circuito. Então você precisa entender isso. Sinais que elas dão, ok? Mas isso aqui é só para você pensar aí, se você for ministrar essa palavra para um encontro de casais, ok? Aí você pode fazer uma brincadeirinha aí, tá certo? Observe. Então, sinais indica ações. O que o vermelho indica? O vermelho indica pare. Você precisa parar, ok? E eu perguntei para um policial aqui, amigo nosso, e eu disse, o vermelho após a meia-noite, 1h, vamos supor lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu preciso ficar parado no sinal vermelho, sabendo o perigo que eu posso estar correndo? Ele falou assim, Luiz, qualquer momento, qualquer horário do dia, vermelho é para parar. Aí ele disse assim, mas nem eu fico parado depois da meia-noite, 1h, numa cidade grande. Você consegue entender? Mas o vermelho é para parar em todos os momentos. Então, qual sinal, qual ação que o sinal demonstra? Parar. Então, o vermelho é um sinal que indica uma ação. Qual ação? Parar. Depois muda o sinal. O laranja ou amarelo. Ok? Aquele disse aí que é amarelo. Então, observe. Depois que veio para o outro sinal, qual que é a ação do sinal amarelo ou laranja? Simples. Atenção. Então, a ação é para você ficar atento. Terceiro sinal, verde. Qual que é a ação que o verde indica? Que o sinal verde indica? Avante, prossiga, vá em frente, está liberado. Você consegue entender? Então, sinais, eu quero que você entenda isso. Sinais indica ações, ok? Se você puder colocar aí, Kelly, por favor, coloca assim, ó, sinais indica ações. Observe. Sinais
indica ações. O que eu quero dizer com isso? Se as flores são sinais, logo as flores vão indicar frutos. Observe, volte para a palavra. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou. E a chuva cessou. Sendo assim, vai dizer, aparecem as flores. Aparecem as flores. Então, depois de um vento, depois de uma tempestade, o que vai aparecer não são os frutos, são sinais. Interessante é que a maioria dos casais, a maioria da família dos casamentos, tanto esposo, esposa, filhos, pensam que depois de uma prova vem logo a bênção. Mas eu aprendo que não é bem assim. Ok? Não é bem assim. Deus vai te dar sinais. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que o sinal, que é a flor, indica aparecimento de frutos. Consegue entender isso? Sinais são simplesmente para demonstrar que o fruto está chegando. Qual que é o problema? Os casamentos, as famílias não dão valores para os sinais. Infelizmente. Por quê? Porque flor não se come. Na flor você não pode desfrutar ainda. Na flor você não pode degustar ainda. Consegue entender? E nós somos do tipo que quero já. Mas não é assim. Alguém abre empresa hoje, uma família abre uma empresa hoje e já quer resultado. Não. É sinais. Alguém compra uma casa hoje, Deus dá uma condições para ele comprar uma casa, mas a casa não chega ainda, mas é sinal. E o que acontece? Não estão dando valores nos sinais. Você consegue entender? E eu quero que você entenda duas coisas quando aparecem as flores. Quais? Primeiro, se apareceu sinais, é sinal que a chuva e o inverno passou. Oh, glória! E se apareceu também as flores, segundo, o fruto está chegando. Porque o fruto não vem antes dos sinais. Vou dizer de novo. Os frutos indicam algo que passou e algo que está chegando. É o neutro. Você precisa ficar atento aos sinais. Você precisa entender esses sinais. Porque sinais é simplesmente algo que você precisa entender. Que aquilo que era ruim passou. E o que é bom está para chegar. Mas o texto diz... Olha para o texto. Versículo 12. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Detalhe. Ei, o tempo de cantar não chega na época dos frutos. O tempo de cantar chega na época das flores. Ah, para de graça. Vou dizer de novo. O tempo que você precisa dar glória a Deus não é quando os frutos chegam, é quando os sinais aparecem. Por quê? Porque apareceu as flores, o fruto não chegou. Mas o que Paulo disse? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé, eu já expliquei, fé não é a certeza daquilo que vai acontecer, é a certeza daquilo que já aconteceu. Observe, os sinais que são as flores, embora você não esteja vendo os frutos, mas é a certeza de que os frutos aparecerão. Você não anda por vista, você vai esperar chegar o fruto, não.
o autor está dizendo, simplesmente cante agora, porque quando você canta no momento que aparecem as flores, é certeza que os frutos vão aparecer. Melhor, os frutos já aconteceram, só não está no momento preciso para ele se manifestar. Há um tempo. Há um tempo entre as flores e os frutos. Processo. É nessa invisibilidade que entra a sua fé. Você não viu, mas é a certeza que já aconteceu. Se é certeza, você já viu que aconteceu pela fé. Não vai acontecer. Já aconteceu. Qual que é o problema? Poucas pessoas, infelizmente, não dão valor nas flores. Casamentos, famílias não estão valorizando as flores. Porque quase ninguém liga para as flores. Você sabe o que eu estou entendendo, né? Aquelas florzinhas pequenas, simples, humilde, né? Você olha ali para uma goiabeira, você olha para uma laranjeira, você vê aquelas flores e não dá muita atenção. A chuva alimenta para o lindo crescimento das flores para produzir o melhor fruto. Muito bom, Kelly. Exatamente. Bem aplicado. Se chuva fala de tempestades, e se inverno também fala, é sinal que ele precisa vir para certamente contribuir com o processo do crescimento, ou seja, água. Exatamente. Então, depois dessa prova que ela veio simplesmente para causar, no bom sentido, o processo, né, do aparecimento das flores, é tempo de cantar. Por quê? É questão de momento, é questão de tempo para o fruto aparecer. Deixa eu te falar um negócio. Abra sua Bíblia aí em Salmos 23. Salmos 23. Salmo muito conhecido. Baseado nisso que exatamente o que ele disse. Observe, Salmos de número 23. Salmos de número 23. Verso 1. O Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mensamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Como assim? As ovelhas no pasto, quando vem a chuva, quando vem as tempestades, elas entram num refúgio, num esconderijo. E nesse esconderijo, elas aguardam passar as tempestades. E pelo que eu entendo, que eu ouvi, que eu aprendi, ok? Esse pastor me disse que ovelhas dificilmente vão se alimentar, vão beber da água movimentada, de uma correnteza. Elas bebem água em águas tranquilas. As ovelhas bebem, matam a sede em águas tranquilas. Como assim? A tempestade veio e no pasto, em alguns locais determinados, ficam poças de águas. E essas águas, por causa que o inverno passa, a chuva passa, o vento passa, se tornam águas tranquilas. As ovelhas vêm e bebem dessa água. Elas alimentam dessa água. Elas sobrevivem dessa água. Oh glória! O que você está querendo dizer, Luiz? Simples.
A ovelha nada mais e nada menos está sobrevivendo da água ou das águas das tempestades. Simples. Aleluia. Vou dizer de novo e vou profetizar na sua vida. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Se é do inverno, da chuva, do vento, ou se as flores já apareceram ou se já estão nos frutos. Mas para aqueles que estão na tempestade, eu lhe digo, em nome de Jesus, não se desespere, não perca o controle, não perca a paciência, não desequilibre a sua estrutura, mantenha-se firme, porque às vezes pode ter saído do seu controle, mas do controle do dono do tempo não saiu, ou seja, simplesmente tenha fé, calme, não se precipite. Por quê? Porque a palavra como profecia na sua vida é essa, e eu ministro essa palavra. Essa prova, essa tempestade, essa luta, esse vale, essa fornalha, essa cova, ela vai passar. E quando passar, Salmos 23, verso 2 se cumpre na sua vida. Você e sua família, você, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua empresa, os seus parentes, os seus amigos vão se alimentar, vão sobreviver, aleluia, das águas que a tempestade deixou. Detalhe, já não são fervorosas, já não são movimentadas, são águas tranquilas, aleluia. Por quê? Porque veio a tempestade, você se manteve firme, e quando passou você vai olhar e vai dizer, sobrevivemos em mais um vento, sobrevivemos em mais uma tempestade. E Deus vai olhar e vai dizer, então beba, porque agora já não são águas movimentadas, são águas tranquilas. Enquanto muitas pessoas lá em João 5 estão esperando o movimento das águas, aleluia, chega o dono da água da vida, chega a água da vida, que são águas tranquilas para refrigerar, para saciar a sua sede, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê valor aos sinais. E mesmo que esteja na tempestade, entenda essa palavra. A tempestade vai passar, você vai alimentar dessas águas tranquilas que ela deixou e as flores vão aparecer. E quando essas flores aparecer, que são sinais, espere o processo e tenha fé de que não vai dar fruto. O fruto já deu. Só ainda não chegou o tempo de manifestar aquilo que você já entendeu que aconteceu. Então, aguarde, espere, porque eu tenho certeza que vai aparecer esses frutos. Amém? Se você está na tempestade, calme, vai aparecer as flores. Se você está nas flores, aguente, vai aparecer os frutos. Amém? Depois estaremos ministrando mais uma palavra sequencial a esse texto de Cantares, capítulo 2, porque aqui eu tenho mais uma ou duas mensagens para a família baseado aqui nesse texto. Amém? Que você tenha aí um abençoado sábado, um abençoado descanso em Deus. Se você trabalha, um abençoado trabalho. Que Deus venha repousar sobre ti as suas bênçãos em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Um beijo no teu coração e até logo. Deus abençoe.